Olá, boa tarde. Ainda a comemorar os 50 anos da Revolução de Abril, queremos olhar esses dias com quem os viveu como padre e sentiu o desafio da renovação ainda antes da Revolução se concretizar. Está connosco o cônego António Janela, que nos ajudará também a olhar os textos bíblicos propostos para a liturgia do próximo domingo. Muito boa tarde, cônego António Janela. Obrigado por estar aqui entre nós. Na verdade, estamos em comemorações dos 50 anos de Abril, mas as coisas no país começaram a mobilizar-se no sentido da mudança alguns anos antes. E podemos dizer que também entre o clero havia este sentimento de que as coisas poderiam mudar. Até dentro da própria Igreja, eventualmente, sei que foi fala-se disso, dos signatários de uma carta que sugeria um bispo novo para o Patriarcado de Lisboa. Bom, mas isso foi agora recentemente. Essa carta que eu tenho presente foi agora recentemente para este patriarca. Mas a intervenção dos católicos e dos cristãos é muito mais recuada. Mas cônego Janela, havia uma carta em 67, ainda na época do cardeal Sergera, que ele terá manifestado a intenção de resignar ou de deixar o patriarcado. Sim. E aí Acontece que eu nessa altura era muito novo. Era um jovem sacerdote. e não participei. O que eu soube foi através daquele que foi sempre uma referência para mim, o padre Alberto Neto, Sim. que nos contava, mas não tínhamos voz ativa ainda nesse sentido. Esse era um sacerdote que estava na Capela do Rato na altura. Sim, era o padre Alberto Neto, que era não só o capelão da capela dita da JEC, porque era da Benta Rocha Cabral, chamavam-lhe a Capela do Rato, embora no Largo do Rato haja uma igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O padre Alberto era não só o capelão, mas era o assistente diocesano da JEC e era o coordenador de uma equipa de padres e um diácono que tínhamos a responsabilidade da formação religiosa e moral nos vários liceus de Lisboa. E 67 é uma data importante porque foi exatamente foram as inundações que foram mobilizadoras, as inundações não só dos universitários, mas também dos liceais. E estive nessa equipa do padre Alberto, éramos 5, empenhados, mas de facto sabia da existência de grupos, mas não tinha ainda voz ativa para participar desses fóruns. Mas falava-se muito, pedia-se ao nuncio apostólico a nomeação do Dom Manuel Falcão. Pois, devo dizer, com toda a franqueza, que é a primeira vez que eu ouço falar disso. Como vê, uma coisa é a fama que nos cai em cima, outra coisa é o conhecimento da realidade. Agora estou a saber muitas coisas pela leitura atenta de várias obras que estão a aparecer. Estou a referenciar-me a mergulhar de novo naquela época. Os Católicos e o 25 de Abril, que é um número especial daquela revista da Universidade Católica, Povos e Culturas, que é extraordinário, mas temos agora também muitos outros elementos. Recentemente vocês também acho que patrocinam a edição desta Sim, já foi, 25 de Abril. Já foi o lançamento aqui em Lisboa dessa obra. Mas é engraçado que tendo nós, como tantos outros, claro, digamos, participado. O que eu vivi mais foi, de facto, o 25 de Abril propriamente. Eu tinha regressado de Roma há pouco tempo, vivia na casa paroquial da Igreja de São Nicolau, o administrador paroquial era meu amigo, e no dia 25, de facto, a casa paroquial dá para a Rua da Prata. Acordei com o telefone a tocar, era a minha irmã, a pedir-me por tudo que não saísse de casa. Está a revolução na rua. Bem, levantei-me, fui ao escritório, ou melhor, no escritório é que estava o telefone, ainda não havia telemóveis. Abri a janela que dá para a Rua da Prata e vi uma coisa singular, o trânsito estava em sentido inverso, porque normalmente vinham do Terreiro de Paço para a Praça da Figueira e naquela hora estavam a vir da Praça da Figueira para o Terreiro de Paço. Alguma coisa se passava.
E estava eu depois a telefonar para o Padre Alberto, a descrever o que se passava, quando um senhor do outro lado, no passeio, de gabardine, e este pormenor de gabardine lembrou-me logo uma presença na Capela do Rato, nas homilias, a mandar-me retirar para fechar a janela. Eu disse, é um PID, pensei eu. Bom, telefona-me a minha mãe para eu não sair de casa a pedir por tudo, mas olha, não aguentei muito tempo. Ouvi as notícias da rádio, desci, fui ao Rossio e subi para o Largo do Carmo. E quando lá cheguei, estava aquilo já apinhado. Então esteve mesmo no epicentro dos acontecimentos. Tive o Sousa Tavares a fazer aquela sua intervenção e ali fiquei com toda aquela expectativa, não é? Até que finalmente sai uma chaimite com o Marcelo Caetano e era a rendição. E foi assim que eu vivi. Depois, há um pormenor. Aquela semana, entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, e esse é inesquecível, o Rossio juntou imensa gente desconhecida, mas formavam-se grupos e havia um misto de uma expectativa, o que é que isto vai dar, e ao mesmo tempo o júbilo daqueles que finalmente podíamos estar a falar sem ter ninguém ali a escutar isso. E entre os sacerdotes do Patriarcado de Lisboa, qual é que era o sentimento? Isso não foi fácil. Olha, no dia 20 de maio há um encontro no auditório da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, onde eu atualmente estou a trabalhar. E esse encontro foi o primeiro que eu me lembro. Houve outro também no auditório da Igreja de São Sebastião, mas foi com jovens. Mas esse no auditório, no dia 20 de maio, e eu tenho ido presente a data porque foi uma tensão muito grande. E lembro-me do Frei Bento Domingos e o Sr. Córrego Figueiredo Sarmento. As coisas não foram fáceis. Quando aquilo aqueceu muito, houve alguém que se lembrou de que no dia seguinte era o aniversário de Dom António Ribeiro e começou-se a cantar os parabéns a você. Aquilo acabou, mas acabou debaixo de uma certa tensão. É evidente que havia ali uma fratura geracional. Havia. E para mim, essa fratura geracional veio muito de cima. Quando saiu depois, tinha havido uma primeira nota do Episcopado, uma segunda nota do Episcopado. Havia uma tensão. A grande maioria estava na expectativa. Quando sai a carta de 74, de 16 de junho de 74, essa carta não foi recebida de uma forma pacífica. E num encontro de clero, no rodízio, na buraca, provocou um debate muito aceso. Eu era dos mais novos, mas fui atirado para a fogueira. E aquilo deu troca de palavras duras, não é? Porque havia uns que tinham um grande receio do comunismo. E havia outros que achavam que, de facto, havia já valores que deveriam ser sublinhados. Onde estava o Padre Janela. Era aquela carta. Eu fui atirado, porque outros mais experientes... Fala. Bom, saí de lá completamente arrasado. E 2 ou 3 dias depois há um encontro promovido pelo Sr. Dom António Ribeiro, patriarca, e muito mais sereno. E à saída, cada um passava e cumprimentava o Sr. Patriarca. Eu fui dos últimos, era dos mais novos, e disse ao Sr. Patriarca, olha, Sr. Patriarca, eu espero que a Igreja me dê sempre a liberdade de poder expressar aquilo que em consciência penso. E o Patriarca Dom António Ribeiro disse-me, pode ter a certeza que sim, Padre Janela. Aquilo foi a minha confirmação da ordenação sacerdotal que tinha tido em 65. E isso deu-me uma paz e uma serenidade face depois à questão toda dos saneamentos,
Para já não falar do que se passava a nível daquele daquele verão quente, não é? E depois aquele acontecimento que certamente vai ser referido, o assalto ao patriarcado, por aqueles que queriam uma intervenção do Estado na Rádio Renascença. E aí também admirem muito a serenidade e a coragem do Ele soube conduzir bem estes momentos de tensão, o Cardeal Ribeiro. Sim. Eu creio que é uma figura que não está suficientemente posta em relevo. Porque foi. Basta lembrar a carta pastoral do Episcopado em 73, em 4 de maio, fazem referência agora a esta nota da Conferência Episcopal a propósito dos 50 anos. Essa carta pastoral é da autoria de Dom António Ribeiro. A de 74 dizem que teria sido relator o Dom Manuel Falcão. Agora, essa carta que refere... Bom, Dom Manuel Falcão tinha tido uma importância muito grande na recepção do concílio. E era uma esperança também para uma parte importante do clero mais jovem aqui do Patriarcado. Era uma esperança. Foi nomeado depois para Beja. A Igreja ganhou um bispo. Olha, a Sociologia perdeu um dos seus fundadores da Sociologia contemporânea, com Adério de Cedas Nunes. Vamos olhar um pouco a liturgia que é proposta para este próximo domingo, o quinto domingo da Páscoa. Vamos olhar também os textos bíblicos, não perdendo esta ligação àquilo que estávamos a falar, mas para já vamos então escutar o Evangelho de João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos. Conde António Janela, esta parte do Evangelho de João, esta ligação à videira, os ramos, e aquele dar fruto, estando ligado a essa videira original, recordava, estávamos a falar destes tempos de revolução, e recordo esta participação muito importante da Igreja e muito importante dos cristãos que empreenderam então a sua adesão a determinados projetos políticos. Podemos dizer que aí também se viu aqueles que estavam realmente ligados à Igreja e que olhavam também a política como uma forma de construir bem comum e uma qualidade de vida melhor para todos. Ao fim e ao cabo, esta preocupação de se manterem fiéis àquilo que eram os princípios também da doutrina social da Igreja. Sim. Se o domingo passado foi o domingo do bom pastor, do belo pastor, eu diria que este quinto domingo da Páscoa, desta grande Páscoa, poderia ser o domingo da unidade. Não é por acaso que a primeira leitura escolhida é exatamente aquela que apela, de facto, a uma unidade da comunidade e levanta um problema que são aqueles que são olhados com uma certa desconfiança.
uma certa suspeita. Paulo procura ir a Jerusalém depois da conversão, 3 anos, em Damasco, lá no deserto. Depois procura ir a Jerusalém justamente para se inserir mais naquela primeira comunidade, procurando Pedro. Mas é suspeito, porque ele, de perseguidor, passa a ser perseguido. Havia muitos anticorpos em relação a ele. Lá está. Os Paulos de hoje. Como é que nós acolhemos Paulos? Claro que alguns, face às divergências, face a toda esta tensão, como que se afastam e procuraram agir individualmente. Isso aconteceu também com todos aqueles católicos que se empenharam antes do 25 de Abril, sobretudo a partir de 58, quer no mundo operário, quer no mundo universitário, e que não tiveram acolhimento. Não tiveram acolhimento. E depois vêm os vencidos do catolicismo. Nós hoje também temos Paulos. E essa é uma interpelação. Como é que a Igreja, apesar da célebre frase do Papa Francisco, todos, ainda há divergências que não são superadas por um diálogo, por uma escuta. E isso leva-nos a perceber a importância deste texto do capítulo 15 de São João. Última ceia. Curioso, hein? Podemos dizer que esta alegoria da videira é como que o testemunho, o testamento que Jesus nos deixa. Há aqui um apelo, e o apelo é que demos muitos frutos, mas há uma condição: permanecermos unidos a Ele, porque sem mim nada podeis fazer. Já estávamos, de alguma forma, a falar desta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo vai à comunidade. Ligada. Exatamente. Também, e temos que promover esta reconciliação, tal como há 50 anos atrás. Foi difícil, foi duro existir e construir-se uma reconciliação quando as coisas estavam um bocadinho tensas e extremadas. Hoje, se calhar, estarão mais extremadas. Pelo menos verbalmente aparecem maiores extremos, não é? Aquilo que estava submerso agora emerge. Mas há uma coisa que eu queria acentuar. É que os católicos, muitos vindos da Ação Católica, quer da JOC e da LOC, quer da JUC e da LUC, esses católicos tiveram um papel importante, creio eu. Não sou historiador, mas com muito interesse estou a ler biografias e estou a ler as entrevistas da Maria João Avilés sobre o fundo da Revolução, e veja como, de facto, os católicos tiveram um papel de ponte entre posições, não digo extremas, mas posições que divergiam, de alguma forma. Porque é como diz a Carta Pastoral de 74, que ela é de uma grande atualidade. Está datada, mas os conteúdos, quando fala das filosofias sociais e políticas e económicas e depois os movimentos históricos. E é aí, nos movimentos históricos, que nós muitas vezes vamos encontrar este papel dos católicos que, comungando a mesma fé e o mesmo desejo, no fundo, aqueles que receberam o Concílio Vaticano II e o assumem com empenho, vemos o papel de ponte. Por isso eu valorizo muito o papel que não foram as maiorias. Essas muitas vezes estavam expectantes, o que é que isto vai dar. Mas realmente seria importante reconhecermos a coragem daqueles que assumiram um papel de ponte entre posições por vezes extremadas. Na segunda leitura, logo no início, lemos: não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. É um belo projeto político, não é? E é o critério objetivo que, na primeira de São João, quando me perguntam, eu gostava de ler a Bíblia, por onde é que hei de começar? Depende um pouco da pessoa. Mas sabe o que eu digo? Ou começar pelos Atos dos Apóstolos, ou começar por esta primeira carta de São João. Porque São João fornece critérios objetivos
para verificar a autenticidade do percurso da fé da sua comunidade. E esse critério, antes de mais, a capacidade de amar com obras e verdade. Este é o critério. E amar como ele, ao jeito dele e pela força dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isto não é por palavras. E isto muitas vezes, lá está a alegoria, isto muitas vezes exige estarmos unidos a Jesus Cristo, mas também aceitarmos a poda. Porque se não houver poda, é muita barra e pouca uva. E a poda, muitas vezes, é deixar que em nós seja cortado este individualismo, este autoritarismo, esta incapacidade de escutar o outro e nos empenharmos na defesa e na promoção da verdade, da justiça, da liberdade e do amor, porque é esses os 4 pilares da paz. Desafios de há 50 anos e desafios da atualidade, tudo muito presente. A palavra de Deus é sempre atual, mas olha que esta faz-nos pensar nos Paulos de hoje e também na capacidade que nós temos de nos empenhar na promoção de uma sociedade mais justa. Aliás, é o que os bispos pedem. Claro. Muito bem, Cônego António Janela, muito obrigado por esta partilha, por este recordar também aqueles anos do período da Revolução e o que levou a ela. Obrigado por ter estado hoje aqui entre nós. Nós terminamos a lembrar que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.